Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu blog. Hoje irei falar nessa videoaula sobre a América Anglo-Saxônica e iremos falar também a respeito dos Estados Unidos. Então, veremos os principais aspectos, né, da América Anglo-Saxônica, sua formação e detalhes sobre a potência econômica e militar que é os Estados Unidos. Então, para início de conversa, iremos ver a localização da América Anglo-Saxônica no mundo. Então, ela abrange a porção norte da América e os países que a compõem são Estados Unidos e Canadá. Você conhece este homem? Todos nós, né, já ouvimos falar dele. Ele é o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. E uma outra foto que eu separei para analisarmos no início dessa videoaula é a presença de soldados norte-americanos, né, em várias regiões do planeta e principalmente no Oriente Médio, né, no Iraque e no Afeganistão. Qual o significado desses soldados presentes nessas regiões? Também veremos nessa videoaula. E essa foto, você consegue lembrar qual evento ocorre nelas? Bom, veremos também a respeito dos ataques terroristas do 11 de setembro de 2001, quando terroristas da Al-Qaeda eh, atingiram, né, com aviões o World Trade Center, né, em Nova York e assim causando o maior ataque terrorista da história. E veremos também qual o significado desses ataques, tanto para os Estados Unidos como para o resto do mundo. Então, vamos começar falando a respeito da apropriação dos recursos naturais dos Estados Unidos. Este mapa ele apresenta o relevo, né, da América do Norte, né, não só da América anglo-saxônica, mas os aspectos físicos da América do Norte, e conseguimos perceber nesse mapa, né, a incidência de um relevo mais elevado aqui na costa oeste dos Estados Unidos, ou melhor, de toda a América do Norte, que abrange também o México. E se analisarmos o centro da América, vamos perceber, né, elevações menores, né, do que as encontradas no oeste e também aqui na costa oeste, em partes da região nordeste da América, nós vamos ver a ocorrência então de planícies. Então essa é a disposição do relevo da América. Veremos um pouco mais à frente. Então, o que chamamos de América anglo-saxônica, na verdade, é a porção do continente americano formado pelos Estados Unidos e Canadá. É assim denominada América anglo-saxônica devido à sua colonização, que foi realizada principalmente pelos ingleses e irlandeses, povos também conhecidos como anglo-saxônicos. É, um mapa que importante sobre a América anglo-saxônica, novamente vamos falar do relevo. Percebam que na porção oeste nós vamos ter montanhas e planaltos, devido então aos dobramentos modernos que ocorrem na costa oeste da América anglo-saxônica e principalmente dos Estados Unidos. Se nós olharmos aqui na região que abrange o Canadá, além dessas, ou melhor, aqui no Alasca, né, tem aqui o Canadá e logo acima o Alasca, que pertence aos Estados Unidos. Nós vamos ter uma pequena parte ainda desses dobramentos modernos e a incidência depois de planícies na região do Alasca. Mais ao centro, nós vamos perceber então planícies e na costa nordeste nós vamos ver aqui também montanhas, mas essas montanhas agora são maciços
antigos, ou seja, um relevo mais antigo em relação ao dobramento moderno. E aqui na costa leste, vamos ter também a incidência de planícies, né? E isso vai afetar então o clima da região, uma vez que essas planícies elas vão ser responsáveis então pela entrada de massas de ar, né, através delas. E aqui na costa oeste, devido aos dobramentos modernos ou regiões montanhosas, esse tipo de relevo então vai impedir a entrada de massas de ar pela costa oeste da América anglo-saxônica. Quanto à vegetação, nós podemos falar sobre as zonas climáticas e os tipos de vegetação que ocorre nela. Por exemplo, aqui no extremo norte do Canadá, em parte do Alasca, nós vamos ter a ocorrência da tundra, que é uma vegetação típica de regiões frias. E o clima que ocorre nessa região, no extremo norte do Canadá, é o clima glacial e subpolar. Mais abaixo, nós vamos ter então a floresta fria ou a floresta de coníferas. Então, essa vegetação é aquela vegetação de pinheiros, né, árvores no formato de pinheiros. Então, ocorre em todo o Canadá, em boa parte do Canadá, né, abaixo da linha da tundra. Chegando nos Estados Unidos, nós vamos perceber aqui desertos, né, aqui na costa oeste, desertos semiáridos, e na costa leste também nós vamos conseguir perceber isso. E no meio, aqui no centro dos Estados Unidos, nós vamos ter então os campos limpos, que é uma vegetação rasteira que vai ocorrer nessas regiões aí. Então, esse é o tipo de vegetação principal, predominante na América anglo-saxônica. Quanto ao clima da América anglo-saxônica, nós podemos falar sobre as duas faixas climáticas onde ocorre, então, onde está localizada a América anglo-saxônica. Então, nós temos a zona polar do norte, né, ou zona glacial do norte, que abrange o extremo norte do Canadá, e temos o restante da América anglo-saxônica na região temperada do norte. Então, os climas que ocorrem nessa região são os seguintes: o árido, nos Estados Unidos, em uma pequena parte do Canadá. Vamos ter o clima frio, e o clima frio também nos Estados Unidos e no Canadá. E o clima glacial e subpolar que ocorre nessa faixa do extremo norte do Canadá. Então, temos também o clima temperado oceânico e o clima temperado continental. E esses tipos de climas ocorrem tanto no Canadá como nos Estados Unidos. Sobre as atividades agropastoris e minerais dos Estados Unidos, agora falando somente dos Estados Unidos, nós podemos falar sobre uma zona industrial tradicional que ocorre no Nordeste dos Estados Unidos, né, parte da costa leste, mas principalmente no Nordeste, e uma descentralização da indústria indo para se instalando na costa oeste dos Estados Unidos e também em parte da região sul dos Estados Unidos. Ainda falando sobre a economia dos Estados Unidos, nós temos aqui alguns gráficos mostrando a quantidade de importações e exportações realizadas pelos principais países ou as principais economias mundiais. Então, os Estados Unidos ele exporta, em média, cerca de 60 bilhões de dólares. Isso, estou falando do ano de 2004. E ele importou, ou seja, ele comprou de outros países mais de 130 bilhões. Então, mostrando assim a importância que os Estados Unidos têm no nível mundial. Passando,
nós temos aqui um outro gráfico mostrando a participação dos Estados Unidos no PIB mundial desde 1870 até 2006. Então nós vamos ver que em toda essa época, em todo esse período, os Estados Unidos sempre teve uma participação importante, tendo uma média, né, variando em torno de 20% de tudo que se produz no mundo, 20% é produzido pelos Estados Unidos, mostrando assim o poder da sua economia. É, ainda falando sobre a supremacia econômica dos Estados Unidos, veja o PIB dos Estados Unidos no ano de 2007, mais de 14 trilhões de dólares, é um super PIB. E se a gente comparar com o Japão, o segundo colocado nesse mesmo ano, que produziu 5 trilhões de dólares, ou seja, o PIB dos Estados Unidos é quase 3 vezes maior do que o segundo colocado. E o Brasil, né, nesse mesmo período, produziu 1,5 trilhão de dólares. Então, nós podemos ver a supremacia econômica dos Estados Unidos. Aqui nós temos o que se produz nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele produz petróleo, gás natural, carvão mineral, ferro, cobre, bauxita, chumbo, zinco, urânio, ouro, prata, fosfato, entre outros produtos minerais e energéticos. Aqui novamente nós temos um mapa, né, das aglomerações industriais dos Estados Unidos, que eu já tinha falado anteriormente. Essas aglomerações na costa nordeste e leste, ou melhor, na região nordeste e costa nordeste dos Estados Unidos, nós vamos ter então uma aglomeração tradicional, e no restante do país, aglomerações mais recentes, aglomerações novas. Você já ouviu falar no NAFTA? O que é o NAFTA? O NAFTA trata-se de uma zona de livre comércio, ou seja, de um grupo de países que fazem acordos econômicos para reduzir ou mesmo eliminar os impostos sobre os produtos importados. Ele é composto pelos Estados Unidos, Canadá e México. O NAFTA ele foi uma estratégia criada pelos Estados Unidos para se tornarem competitivos, principalmente em relação à União Europeia e a alguns países asiáticos. Então, o NAFTA trata-se de um bloco econômico, né, onde os Estados Unidos é o grande líder e é composto também pelo Canadá e o México. Uma coisa importante sobre o NAFTA, que vale a pena se destacar, é que o México ele é uma economia frágil em comparação com o Canadá e com os Estados Unidos. Por exemplo, existe uma frase importante que diz assim: por constituir-se como zona de livre comércio, o NAFTA torna-se desvantajoso para o México. Qual é o significado dessa frase? Bom, significa que as indústrias americanas, norte-americanas e canadenses, elas são mais competitivas, elas conseguem produzir num preço abaixo do que o México consegue, devido ao uso extremo de tecnologia nesses dois países desenvolvidos. De forma que os produtos produzidos tanto nos Estados Unidos como no Canadá têm uma melhor qualidade e um preço mais acessível, de forma que as indústrias mexicanas perdem então para essa produção industrial canadense e dos Estados Unidos. E aqui eu tenho um mapa mostrando alguns indicadores desses países membros do NAFTA: população e PIB e a renda per capita desses países. O que é a renda per capita? É a renda por pessoas. Você pega o PIB, divide pela população e aí você tem uma renda per capita. Então, veja a renda per capita dos Estados Unidos: 46 mil dólares por pessoa, né, anual, vou colocar assim, no ano de 2010. E no México, a renda per capita é de apenas 9.400 dólares. Veja então a grande diferença, mais de 4 vezes, né, a renda per capita dos Estados Unidos em relação ao México, mostrando então a fragilidade do México em relação aos países membros do NAFTA.
Bom, então aqui nós encerramos a nossa videoaula. Espero que eu tenha contribuído então para o seu aprendizado sobre esse assunto. E qualquer dúvida você pode postar no blog, que assim que eu conseguir, irei responder, assim que possível. Então, me despeço e até a próxima videoaula.